e gravando. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar hoje de gestão de riscos em TI, né? Vocês estão vendo minha telinha aí? Estão vendo que eu estou... Então vamos lá. Gestão de risco é um negócio bastante interessante e é meio... É uma atividade que, assim, ela é quase que esotérica, tá? Mas ela é muito importante. Primeiro, por que ela é esotérica? Por que essa maluquice? Porque eu tenho que ficar pensando, eu tenho que fazer um brainstorm de todas as coisas, todos os problemas que eu posso ter, ou tudo aquilo que pode apresentar risco para minha organização e para minha operação, tá bem? E a gente tem o PDF, não estou compartilhando a tela com vocês? Estou apresentando. Dessa aula tá no Classroom, tá no Classroom. Eu criei um Google Classroom aqui, ó. Esse é o código da disciplina, e tá lá a apresentação da aula anterior e dessa. Anotou aí? Vou colar aqui no chat. E ficar registrado. Beleza. Então, por que a gente tem que pensar em gestão de riscos? Por quê? Primeiro, porque hoje, cada dia que passa, a operação de qualquer organização, ela depende muito da TI, né? Estamos sentindo isso na pele todos os dias, né? Vocês têm utilizado a TI cada vez mais para poder trabalhar, principalmente nesse período de quarentena, né? Todo mundo usando recursos computacionais. E outra que a gente usa também a TI no dia a dia, né? VoIP, né? Todo mundo usa aí o WhatsApp, né? Todo mundo tem aí as empresas têm seus sistemas com acesso remoto, enfim. Então, todo o negócio hoje ele é em cima de infraestrutura de TI, né? Então, eu preciso olhar para esse aumento da dependência da operação sobre a TI, tá? Então, por isso que eu preciso ficar descobrindo onde é que estão os riscos da minha operação. Eu também, a partir do momento que eu faço essa gestão de risco, eu tenho como definir aonde que eu vou gastar o meu dinheiro. Eu vou definir quais são as minhas prioridades de investimento. E também vou definir se determinadas vulnerabilidades elas são aceitáveis ou não. Ou seja, se eu aceito correr determinado risco ou não. Tá? Então, eu poderia passar o resto da noite aqui dizendo do porquê que a gente precisa fazer gerenciamento de risco, tá? Mas acho que vocês já entenderam, né? Bom, então, como é que a gente faz essa gestão de risco? Primeira coisa, eu tenho que mapear e identificar quais são as prováveis, os potenciais ameaças. Tá? Eu preciso traçar um plano de ação com medidas corretivas e preventivas. Então, eu tenho que, a partir do momento que eu vou identificando onde é que eu tenho os meus furos, eu vou lá vendo, como é que eu faço para contornar, para minimizar, né, para mitigar esses riscos. Né? E quais as ferramentas que eu posso me utilizar para conseguir prevenir qualquer interrupção do meu serviço por pela ação de uma dessas ameaças. Eu também tenho como objetivo, né, reduzir os impactos negativos. Impactos negativos, eles abrem assim, um leque de coisas. Pode ser impacto negativo de imagem, pode ser impacto negativo financeiro, pode ser impacto negativo de risco de operação mesmo, de colocar as pessoas em risco. Né? Puxa, posso elencar uma série de riscos. Né?
Vocês já devem ter ouvido falar do COBIT, né, que ele é um framework de governança em TI, né, a outra disciplina que a gente tem. Tá? Mas o COBIT, ele reza que pelo menos na parte de gerenciamento de risco, eu tenho 3 categorias de riscos. Tá? Os riscos de uso ou benefício de valores em TI. Tá? Então, voltou a aula? Deixa eu botar lá o... Eita! Eu vou colocar só o link dessa sala de aula aqui para se alguma coisa... Se alguém chegar lá... Nossa, mas o aula voltou rápido, hein? Nem parece o aula. Vamos ver. Beleza. Mas vamos lá, voltando. Eu tenho 3 categorias de riscos segundo o COBIT, tá? Riscos de uso ou benefício de valor da TI, né? É aonde você percebe o valor da TI, então riscos que afetam a imagem da TI, vamos dizer assim. Riscos de entrega, né? Por exemplo, de entregar o serviço da TI. Então, exemplo, se eu tenho um determinado sistema que o aula, né, que ele está em cima da minha infraestrutura e eu não consigo entregar esse serviço, tá? Aí esse é um risco que eu preciso olhar e tentar tratar. E riscos operacionais ou de serviços, e aí a gente está falando mais baixo, é o risco de um equipamento não funcionar, é o risco de um link que cai, enfim, são riscos mais pontuais, tá bem? Então, a gente olha, são 3 categorias de riscos, o risco aquele da percepção de valor, né, o risco da entrega e o risco operacional, que é aquele risco mais pontual. Tá? Como é que eu dimensiono os riscos? Eu tenho 3 dimensões de risco. O risco pode ser pode ser um risco atrelado ao tamanho. Então, se eu tenho um projeto que é enorme, eu tenho uma quantidade de riscos bastante grande e tenho riscos que são altíssimos. Então, vamos lá, eu estou construindo uma ponte, né? Eu tenho riscos que são atrelados ao tamanho desse projeto. Né? Então, é o risco de alguém morrer lá, porque o camarada está trabalhando em altura, é operação de máquina. Né? Então, todo o projeto que ele tem um tamanho muito grande, ele oferece um número bastante grande de riscos. Né? E riscos, normalmente, vou projetar um novo avião. O risco é altíssimo. Primeiro, porque eu tenho um risco que ele da perda de vidas, né? Porque se aquele projeto não tiver certo, pode dar um problema horroroso. Eu tenho riscos financeiros também, porque a gente está falando de projetos que são um caminhão de dinheiro, né? Tem risco de imagem envolvido. Imagina uma Embraer da vida que começa a fazer um teste com o avião e o avião cai. Né? Olha o perrengue que a Boeing passou agora. Né? Depois a gente tem riscos que são inerentes à estrutura, e aí quando a gente fala de estrutura, é a estrutura da empresa. Qual é o grau de maturidade que os processos dessa empresa oferecem e quais são os riscos envolvidos. Então, é diferente uma construtora que tem processos todo
azeitadinhos, bonitinhos, né? Que, olha, quando vai comprar o material, eu tenho determinados fornecedores, eu tenho padrões de exigência de qualidade de material, né? Eu tenho processos bem definidos, eu tenho a parte de projeto que tem que, ela passa por uma avaliação, a execução da obra, ela tem avaliação nos seus milestones, né? Nos seus pontos de verificação, né? Pós-projeto, eu tenho exames estruturais por amostragem, blá, blá, blá. Enfim, beleza. Então, o que acontece? Como eu tenho um grau de maturidade muito alto nos processos, o meu risco é menor. É menor do que o seu Zé lá, né, que diz que é pedreiro e resolve construir uma casa de 2 pavimentos ali, ó, para ver se o alinhamento está certo, ele faz um cálculo de achismo, né, de como é que vai ser a estrutura, a fundação dessa casa, né, e compra material no Zé da esquina, que é o mais barato. Aí a gente tem um risco de estrutura de processo. E aí também entra o risco da experiência, né? Os riscos são proporcionalmente inversos à experiência coletiva da equipe. Então, quanto mais o meu pessoal é qualificado, menor o meu risco de um determinado projeto, né, ele dá problema. Exemplo, os caras não vão contratar engenheiros júnior para projetar um avião, né? Vocês já viram aquela piadinha do professor, né, de engenharia, né, que entrou num avião, chamaram todos os professores, né, da faculdade de engenharia e botaram dentro de um avião. Aí na hora que tava todo mundo pronto, né, pronto para decolar, e informaram que o avião tinha sido projetado e construído pelos seus alunos. Aí todo mundo saiu correndo, menos um professor, né? Aí chegou um camarada lá, falou, tá, mas por que você não saiu correndo? Ah, do jeito que eu conheço meus alunos, isso aqui não vai nem decolar. Eu sei, a piada é ruim, mas ela é ilustrativa. Piada ruim faz parte da informática, né? Bom, então, para gente gerenciar o risco, né? Para a gente fazer a gestão desses riscos, não existe assim uma metodologia de gestão de riscos em TI, vírgula. Mas existe um approach, né? Existe uma consolidação, né, de percepções baseadas numa norma que é do NIST 800/30 e na ISO 7005. A gente viu que a ISO 27000 ela é um conjunto de regramentos, né, de padrões para a segurança da informação. Tá? E a gestão de risco ela é parte disso. Ela é parte disso. Então, a primeira coisa que eu preciso é estabelecer um contexto de gerenciamento dos meus riscos. Eu preciso definir qual é o meu grau de aceitação dos riscos e ver qual é o escopo desses riscos. Esses riscos, o escopo desses riscos pode ser em cima de objetivos e metas, ou seja, o risco de eu não conseguir atingir um determinado objetivo dentro do meu projeto, né? A gente tem que sempre pensar o seguinte, o gerenciamento hoje ele é muito projetizado. Tá? Então, sempre que eu vou mudar alguma coisa, sempre que eu vou implantar alguma coisa, isso é um projeto. Tem começo, meio e fim. O resto é operação. Tá? Operação é processo. Processo, processo e deu. Se eu for mexer no processo, eu provavelmente vou ter um projeto em cima dos processos, né, para revisar aquilo ali. Claro, o processo eu estou sempre procurando dar melhoria contínua, mas ele é processo. Projeto, eu tenho começo, meio e fim. E no meu projeto, eu estabeleço objetivos e metas, eu estabeleço quais são as fases do meu projeto, quais são as tarefas que eu tenho dentro desse meu projeto, quais são os recursos,
o meu orçamento e os prazos. Então, eu tenho, dentro da gestão de risco, esses escopos aqui, tá? Então, eu posso ter riscos atrelados ou ao atingimento dos meus objetivos, de não conseguir realizar alguma coisa, ou de não atingir a meta, né? Eu tenho riscos em relação às fases do meu projeto, e eles acabam refletindo em tudo, né? Seja na execução de tarefas, seja na origem e no destino dos recursos, sejam eles recursos de recursos físicos, né? Infraestrutura, materiais, né? Equipamentos, assim como recursos de gente, né? E eu tenho recurso de orçamento, e aí a gente sabe que esse é um dos mais sensíveis, né? Porque se eu estou levando à frente um projeto e daqui a pouco eu não tenho mais financiamento, ou, por exemplo, eu tive agora uma chacoalhada no dólar aí. Então, isso colocou em risco muitos projetos, e, na verdade, inviabilizou uma quantidade bastante grande de projetos. Num dia a gente tinha dólar a 3,80, no outro dia a 4,60. Né? Chegou até 5. Imaginem só quem opera no mercado financeiro ou quem tem alguma dívida em dólar. Por exemplo, as empresas aéreas, né? Porque o leasing dos aviões todos é em dólar. E em relação também a prazos. A partir do momento, por exemplo, ninguém conseguia prever, ninguém conseguia prever uma catástrofe natural como essa que está acontecendo, né? A disseminação de um vírus que deixou todo mundo em quarentena e mudou totalmente a relação de sociedade e, com certeza, os prazos de qualquer projeto que estava sendo levado adiante morreram. Alguém tem alguma dúvida disso? Vocês estão vivos aí, pessoal? Ah, dois estão vivos, né? Christian, mais ou menos. Só um? Tá bem. Davi, tá feio, tá feio. Eu também hoje passei correndo. Um problema com. Essa semana é daquelas, né? Bom, então, o que a gente faz para identificar os riscos? A gente usa uma série de ferramentas. Tá? A gente usa o EAP ou WBS, que como é? É o Workdown Branch System, uma coisa, me falhou agora. O WBS ou o EAP, que chama-se Estrutura Analítica de Projeto, quando a gente trabalha na parte de gestão de projetos, de gerenciamento de projetos, essa na verdade, uma compartimentação, uma distribuição, uma divisão, né, de analítica do meu projeto, né? Tem um outro cara também que é o diagrama de causa-efeito, também conhecido como diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe, que ele é bem interessante, né, para tentar descobrir quais são as possíveis causas de uma determinada, de um determinado efeito, de um determinado acontecimento. E aí tem outras que são ferramentas clássicas aí, mind maps, brainstorm, né, e mais uma série de outras, que aí a gente pode buscar na literatura. Tá? Bom, um exemplo de um WBS aqui, ó.
por exemplo, eu vou realizar um projeto aqui que é fazer uma mudança física, vou mudar o meu escritório de um lado para o outro. Tá? Então, estou saindo do escritório antigo e vou para o meu escritório novo. Primeiro, quem está envolvido nisso? Né? Quais são os escopos que eu posso identificar? Em relação ao escopo que está relacionado à equipe de TI, eu vou definir quais são as diretivas desses caras, eu tenho que fazer backup de servidores, eu tenho que estabelecer links alternativos, então eu tenho que ver uma série de ações que essa galera tem que tomar para poder para a gente poder se organizar e ter um downtime o menor possível. Né? Aí, equipe de engenharia, poderia elucidar lá um monte de coisa, né? Fazer a revisão da estrutura elétrica, né? Se for o caso, da estrutura física lá do novo escritório, se vai suportar toda a carga de servidores e outras aparelhagens que vai ser colocada lá, enfim, né? Equipe de transporte. Aí, Então, o que eu fiz? Eu delimitei alguns escopos, né, para cada uma dos meus conjuntos de ações. Tá? Eu poderia, se a gente for olhar aqui na internet, vamos ver aqui, ó. Aqui tem um exemplo que ele é bem interessante. Projeto da Casa Nova, né? Então, eu tenho aqui, ó, a parte de projeto, tá? A parte de licitação, na verdade, tudo aquilo que envolve a parte de compras, né? E de levantamento de preços, mobilização, a parte de construção, na verdade, é o pré-obra, né? Aí a construção efetiva, a construção a realização da obra, depois a desmobilização, o que eu faço depois que eu terminei a construção, tá? E tenho aqui um escopo que é a parte de gerenciamento de projetos, né? Ou seja, eu tenho um gestor que ele tem que planejar o projeto e encaixar todas essas coisas aqui, ele tem que gerenciar os contratos com com todos os fornecedores, né, e com os executores dessa obra, e também gerenciar a comunicação com todo mundo. Se houver alguma mudança, algum ajuste que precise ser feito, né, e a partir do momento que que eu tenho uma interdependência entre atividades, né, o gerente do projeto ele tem que verificar que acabou uma determinada atividade e eu tenho que acionar um outro fornecedor para dar continuidade. Entendeu? E um exemplo do diagrama de causa e efeito, né? Então, como é que a gente constrói esse cara? Eu boto lá qual é o efeito, né? E procuro pensar em possíveis causas. Por exemplo, no ramo de manufatura, né? Um determinado produto saiu com defeito. Quais são as causas desse cara aqui? Eu tenho de maquinário. O que pode gerar um produto com defeito? Falta de manutenção, né? Equipamentos obsoletos. Poderia citar mais um monte de coisas aqui. Tá? Em relação a pessoal, o pessoal que opera essas máquinas e o pessoal envolvido na fabricação, eles têm treinamento, tá? Eles têm foco. Né? Aqui eu poderia colocar, eles têm os EPIs necessários. Né? Às vezes o cara ele não se arrisca muito de botar a mão, porque ele não tem o EPI, daqui a pouco ele perde uma mão, né? Num processo de fabricação de alguma coisa. Em relação aos métodos, falta controle de qualidade. E aí a gente está falando de processos envolvidos. Né? Eu não tenho um acompanhamento da fabricação, eu não tenho pontos de inspeção, a jornada de trabalho do meu pessoal está excessiva. Que mais? O método de fabricação disso
né? Ele é um método novo, ele é um método rústico. Que mais? Em relação a materiais, matéria-prima com defeito, de repente o meu fornecedor está me fornecendo um material que ele é de má qualidade. Ferramental sem corte, ou ferramental sem manutenção. Acho que isso está bem relacionado com máquina. Que mais a gente poderia imaginar aqui em relação a material? Especificação do material está errada, né? Fornecimento errado. Então, eu fiz uma solicitação de um determinado material e veio não com defeito, mas veio numa especificação diferente da que eu comprei. Isso é Então, isso é uma forma de a gente tentar ver qual é o efeito, né? E tentar descobrir quais são as possíveis causas desse efeito. Tá bem? Bom, quando a gente passa, então, essas falsas... Vocês já ouviram falar que existe uma indústria bem grande de falsificação de peças, principalmente de carro e de moto, que o cara fabrica lá uma vela no fundo do quintal e ele bota lá que é NGK, né? A parte de automação também tem bastante coisa. Mas não vamos muito longe. Sim, com o mesmo part number. Não vamos muito longe. Quantas vezes vocês já viram pilha falsificada? Né? Tá lá Duracell. Aí você começa a olhar, aí você pega uma Duracell de verdade, né, que você sabe que a origem e aí você começa a ver, assim, tem umas coisas, xing-ling, tem umas coisas que a falsificação ela é muito grosseira. Tá? Mas aí, principalmente o setor público sofre muito com isso. Você coloca na especificação lá tudo, procura dar um maior detalhamento, não é nem para direcionar, mas para você comprar aquilo que você precisa, né? Porque já que você não pode escolher marca. E aí vem um camarada te fornecer um produto, normalmente é o mais barato, né? Porque se compra pelo mais barato, e às vezes é de péssima qualidade, né? Eu poderia pagar mais por um produto de boa qualidade, que ele me duraria muito mais tempo do que aquele outro que durou meses e quebrou. Que aí o cara vai me dar 6 meses de garantia, né? Então, é bastante complicado. Mas quando a gente passa para análise de riscos, a gente tem que olhar o seguinte: eu tenho primeiro que identificar quais são as ameaças, depois eu vou identificar as vulnerabilidades, a gente vai tentar identificar a probabilidade de ocorrência desse tipo desse risco, né? E qual o nível de impacto do risco na minha operação. Como é que a gente identifica as ameaças? Né? A gente tem que olhar para tudo que pode ser crítico para a TI, seja a TI como um todo, em termos de processos, serviços, os meus ativos, ou seja, equipamento, né, link e serviços agregados, e sistemas de informação. E aí nós estamos falando dos nossos sistemas mesmo, software. Vocês estão vivos aí? Ninguém morreu ainda na sexta-feira? Tô vivo. Tá vivo? Nossa, essa voz não é muito de viva, não, né? Então a gente tem que ver. Eu tenho uma série de ameaças, né, que a gente pode citar. Nós temos ameaças que elas podem ser ambientais, elas podem ser físicas, elas podem ser de infraestrutura ou de suporte, elas podem ser técnicas, tá? Ameaças ambientais. O que pode ser uma ameaça ambiental para a operação de TI? Né?
A gente teve no começo do mês, exatamente, começo do mês passado, retrasado, aquela chuvarada lá em São Paulo, né? Quantas empresas perderam absolutamente tudo, inclusive na área de TI, né? Porque não tinha um backup, não tinha um terremoto, né? Aqui a gente não tem esse problema, mas nos Estados Unidos e na Ásia tem bastante, né? Vulcão, tá? O Japão teve 2010, que foi em Kobe, lá, que teve um terremoto 7,8, 8,2, um negócio assim. E até os vídeos são bem interessantes, né? O pessoal tá lá no escritório, daqui a pouco, sei lá, 20º andar do prédio e começa a balançar tudo, 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 tudo. Então, esse é um tipo de ameaça que às vezes a gente esquece. E ele é muito grave. Ela é muito grave. Tanto que essa enchente que teve em São Paulo, teve gente que ficou com as calças na mão, né? Nunca imaginaram que teria um volume de chuva daquele tamanho e que poderia dar uma enchente como a que deu, né? A última enchente que a gente teve aqui em Porto Alegre, se eu não me engano, foi em 1944, né? Acho que ninguém lembra dela. Mas tinha água 3 metros para cima do centro, né? O meu avô me contava muito dessa enchente. Outras também, que essas a gente sempre lembra, de descarga elétrica, né? Quem nunca teve um equipamento queimado por conta de um raio bem bonito, assim? A gente também tem outras ameaças ambientais, em termos de partículas. A gente pode ter um dano nos nossos equipamentos de TI por causa de poeira, por causa de fumaça, né? Água, e aí partícula de água, né? Às vezes num ambiente muito úmido, os equipamentos eles começam a queimar muito rapidamente. E outras em relação ao ambiente, à estrutura de ambiente, né? Onde eu tenho interferência magnética ou então vibração. Uh, Se a gente colocar qualquer equipamento que seja embarcado num ônibus, num caminhão, a gente tem que levar em conta esse tipo de ameaça, né? Que aquele negócio vai vibrar, aquele negócio vai passar por buraco, vai tomar umas pauladas por aí. Depois a gente tem ameaças que elas são físicas, ameaças em relação ao meio físico. Acesso não autorizado, furto ou roubo, né? Tem empresa aí que já quebrou porque os vagabundos entraram, roubaram o servidor e o cara não tinha backup de nada. Então, como é que faz isso? Né? Como é que o cara não prevê? Como é que ele não agiu em cima disso? Ele não tinha um plano. Impactos, né? Então, posso estar transportando um determinado equipamento e aquele negócio cai, né? O carro bate, sei lá, o caminhão tomba, o avião cai. Outras ameaças também, terrorismo, sabotagem, vandalismo, né? Então, principalmente quando a gente fala de equipamento de TI, mas para a segurança, por exemplo, câmera de vídeo monitoramento. Vandalismo é a primeira coisa que vocês têm que pensar, né? Porque se vocês estão fazendo uma segurança de perímetro e o camarada ou ele quer diminuir a abrangência da segurança do seu sistema, ou é um noinha que vai querer roubar uma câmera somente por roubar para trocar por pedra. Quem nunca ouviu uma história dessa?
A gente também tem aquelas ameaças que são relacionadas com a infraestrutura ou estrutura de suporte. Fornecimento de energia, climatização, serviços de telecomunicações, equipe técnica, descarte errado de material. Né? Se eu não tiver um plano B, né, para interrupção do fornecimento de energia, tá? E aí ele pode ser uma interrupção, não vou dizer natural, né? No break sem manutenção é brabo. Mas se eu tiver um problema no fornecimento de energia e causado por uma sabotagem, por, por problema com o fornecimento de energia da concessionária. Daqui a pouco estourou um transformador, alguma coisa, né, que não é nenhuma sabotagem. Gerador sem combustível é para cair os butiá dos bolsos. Né? O cara gasta uma grana, monta uma estrutura, né, bota o gerador lá e na hora que ele precisa, o gerador não está abastecido. Aí é ruim. E a gente tem ameaças que elas são técnicas, né? Operação inadequada, é o estagiário mexendo no servidor, né? Diferença de configuração, às vezes você estabelece que para executar um determinado sistema, eu preciso de um determinado... preciso de determinados recursos de hardware e daqui a pouco se apresenta uma configuração diferente, né? Por isso que muitos fornecedores de software, eles são muito chatos em relação à configuração. O cara, às vezes, ele vai te pedir um equipamento que você sabe que não precisa de tudo aquilo, né? Mas por que ele pede? Justamente para minimizar o risco dele, né? E aí, claro, você vai acabar pagando por isso. E outra porque ele também já deve ter tido uma experiência bem ruim com determinados cenários, né? Então, normalmente o pessoal vai fazer algumas exigências. Modificação de configuração, então daqui a pouco um hardware que foi subtraído, né? Empresas grandes assim, às vezes acontece. A estação de trabalho do fulaninho tinha 8 GB de RAM e um belo dia chega no final da tarde com 4. Né? Isso é uma ameaça técnica. Acesso inadequado a sistemas ou dados, e aí quando alguém tem mais acesso do que deveria, ou então deram a senha, né? O compartilhamento de senha é um negócio absurdo. Né? Vai me dizer quantos de vocês não sabem a senha do colega? As namoradas que sabem a senha dos namorados, e vice-versa. São ameaças. A senha do ticket. A senha do ticket, essa é braba, cara. A Aline não domina o assunto. Tá, mas vai me dizer que você não tem a senha dos irmãos aí. Ou pelo menos o pai, a mãe, o vizinho que pede uma ajuda. Ah! Banco de senha. Olha lá, ó, viu? Tem acesso inadequado. O Facebook é do seu pai, é da sua mãe, não é seu. Né? Então, está acessando inadequadamente determinado sistema. E isso acontece nas empresas, né? Mas é inadequado. Então, isso é uma ameaça potencial. A gente também tem ameaças que é modificação acidental de dados, e ela pode ser uma modificação ética. A modificação acidental de dados ela pode não ser nem por conta de uma interferência de usuário. Tá? A própria corrupção de dados
numa mídia, ela é considerada uma modificação acidental. Daqui a pouco o sistema estava operando, né? Não tem gente que não pode nem chegar perto do computador, né? Eu tenho uns sobrinhos assim que, olha, a hora que eles chegam perto e já aparece um monte de joguinho instalado e aparece um monte de pop-up de tudo que é lado, né? Olha, molecada, aí já entra no clique jogos, já entra não sei o quê. Meu Deus do céu, olha. Por isso que eu pego meu notebook e guardo bem guardadinho, assim. Não, mas não dá, não dá. Olha, eu tenho, os dois são tenebrosos. Um tá com 12 e a outra tá com 8, vai fazer 9. Olha, eu vou te contar, é um mais ligeiro que o outro. O Davi, é isso aí. Tem que. David, né? Que tem o Davi Marxal e o David. Sabe? David tem que deixar um Linux assim, ó, bem quadradinho, né? Assim, ó, desse tamaninho, e falar assim, ó, quer usar a internet? Fica à vontade, né? Aí pode usar o Google, acesse o seu Gmail, acesse o seu Facebook, né? Tem que ser bem limitado, controle de acesso, essas coisas todas. É isso aí, isso aí. Aí o Google Mint, o Linux Mint é bem bom. Eu gosto muito, uso bastante. Depois que a gente identifica as ameaças, a gente tem que identificar quais são as vulnerabilidades. Tá? Eu tenho vulnerabilidades que são técnicas, software desatualizado, vulnerabilidade de plataforma. A gente sabe que tem plataformas que são mais robustas do que outras, né? Seja plataforma de software ou seja plataforma de hardware. A gente já descobriu que os processadores Intel têm uma falha de projeto que não tem como contornar. A primeira, eles conseguiram lançar uma modificação nos sistemas operacionais que conseguia contornar a falha, né? E aí agora descobriram uma outra vulnerabilidade do processador Intel, que essa não tem jeito. Essa a gente vai ter que segurar, vamos ter que correr o risco, né? E as vulnerabilidades em relação ao pessoal, né? Compartilhamento de senhas, compartilhamento inadequado de documentos e recursos, né? Tem uma diferença, né? Quando eu falo de ameaça, eu estou falando de acesso inadequado. Quando eu falo de vulnerabilidade, eu estou falando da possibilidade de compartilhamento, entendeu? Então, são dois ângulos diferentes da mesma coisa. E compartilhamento inadequado, documentos, recursos, isso é uma vulnerabilidade, porque o usuário é o ponto mais fraco na cadeia, sempre, 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 sempre. Ele sempre vai deixar um rabo que pode acabar botando fogo no parquinho, né? E aí a gente tem que definir qual é a probabilidade de ocorrência. E aí a gente tem três níveis de probabilidade. Eu tenho coisas que têm uma alta probabilidade de ocorrer, coisas que têm uma probabilidade média e outras que têm baixa probabilidade. Então, isso também nos ajuda a definir onde é que a gente vai agir, onde é que a gente vai investir. Tá? Então, tudo aquilo que tem uma alta probabilidade de ocorrência e tem um risco, e oferece um risco alto, eu tenho que pensar em orientar os meus investimentos para lá. Coisas que têm uma probabilidade média de acontecer, eu tenho uma necessidade premente de investimento, mas eu também posso ver qual é o tamanho do investimento que eu vou fazer.
baixa probabilidade, eu posso direcionar o meu investimento, se for o caso. Porque, veja bem, a probabilidade, ela independe do tamanho do risco, né? Eu posso ter coisas que têm altíssimo risco, mas uma baixa probabilidade de ocorrência. Só que se ocorrer, não tem salvação. Então eu vou direcionar o meu investimento para isso. Agora, tem coisas que têm alta probabilidade de ocorrer, mas o risco é baixo. Claro que eu vou direcionar investimento porque para tentar minimizar essa probabilidade, né? Mas aí, claro, eu também tenho que ponderar a respeito. Então, eu tenho que fazer, na verdade, um cruzamento da probabilidade de ocorrência com o nível de impacto. E aí vocês vão lembrar da aula passada que eu mostrei aquele documento do NIST para vocês, né? Onde o impacto ele pode ser definido por alto, médio e baixo. Alto, eu tenho danos significativos à imagem, perdas financeiras irreparáveis ou de difícil reparação, né? Perdas de vidas, enfim. O impacto é médio, quando eu tenho dano à imagem da minha empresa, da minha corporação. Eu tenho perdas financeiras que elas são significativas, mas não inviabiliza a minha operação. E eu tenho possibilidade de alguém se machucar com baixa probabilidade de risco de vida, né? E o nível de impacto ele é baixo quando eu tenho danos menores à imagem, perdas financeiras de pequena monta, ou risco de lesões, sem risco de lesão grave ou risco de vida, né? Então, exemplo, né? Um ônibus urbano aí quebra no meio do itinerário. Aí os caras já olham, isso aí é daquela empresa, né? O dano à imagem, ele existe. Mas perda financeira, eu vou ter que só remanejar um ônibus, né? E estragar o ônibus no meio do caminho, ninguém vai morrer, a não ser que o cara já esteja morrendo dentro do ônibus. Aí são outros 500. Tá? Como é que a gente faz? Então, olha só. A gente vai identificar as ameaças, nós vamos identificar as vulnerabilidades, a gente vai ver a probabilidade de ocorrência e o nível de impacto. E aí nós vamos fazer um negócio chamado matriz de risco. Tá? Para quê? Para a gente identificar, para a gente elaborar um plano para mitigação desses riscos. Então eu vou pegar essa minha matriz de risco e vou estabelecer um plano de contingenciamento ou resolução ou aceitação. Tá? Eu coloquei, vou compartilhar com vocês, né, porque nós, quando a gente contrata alguma coisa, ou quando a gente compra alguma coisa, né, lá na Procempa, a gente elabora uma matriz de riscos, tá? Que é essa aqui, que eu disponibilizei para vocês. O link de vocês aí, vocês conseguem abrir ou não? Sim? Então, assim, ó, aqui a gente vê. Deixa eu abrir aqui, não. Então, aqui a gente vê, ó, qual é a fonte, né? Qual é o tipo de risco que eu tenho. É um risco ambiental? É um risco da contratada? Né? Qual é Depois, o escopo desse cara, ele é do tipo econômico, ele é um risco social, ele é um risco político, ele é pessoal. Lembrem-se, é, lembrem-se que isso aqui, a gestão de risco, ela é genérica, né? A gente tem uma maneira de adequar o escopo de TI. Vocês estão mais preocupados com aula, né? Do que com a aula. Então, aqui, ó, qual é a fonte do meu risco? Qual é o tipo desse risco? E aí, qual é a causa? Né?
qual é o risco e quais são as consequências, qual a categoria do risco e a probabilidade de risco residual. Impacto e nível. Bom, então vamos lá. Digamos que eu tenho aqui uma alteração da política econômica, tá? E isso cause uma variação cambial. Qual é a consequência disso? Eu vou ter uma variação no custo de fornecimento, né? Resultado. Esse é um risco econômico. Qual é a probabilidade desse risco acontecer? Né? E aí a gente tem... Deixa eu abrir um pouco aqui. A gente tem aqui, ó, os níveis de risco. Tá? Nós temos probabilidade de risco de 1 a 5 e o impacto de 1 a 5, tá? Nessa matriz aqui. Então, se a probabilidade de ocorrer é muito baixa e o impacto é muito baixo, é 1, tá? E aí a gente vai aumentando até o nível de risco mais alto, que é o 25, né? Na verdade, eu estou multiplicando, isso aqui é uma matriz. Então, qual é a probabilidade desse risco de acontecer uma variação de custo? Ela é alta, tá? Porque a nossa política econômica ela não é muito estável, né? O nosso mercado ele é sujeito a chacoalhos, a variações cambiais bem, estamos vendo agora, né? Qual é o impacto se houver uma variação cambial? Ele não chega a ser baixo, mas ele é médio-baixo, né? Agora, qual é o nível disso acontecer, né? Aliás, desculpa, qual é a multiplicação? Qual é o nível desse risco? Ele é um risco 8. Então, ele é considerado um risco alto. Por quê? Porque a probabilidade de acontecer ela é alta, embora o impacto seja baixo. Mas ele acaba sendo um nível, um risco considerado alto. Tá? Então, o que eu faço? Como é que eu respondo a esse risco? Eu transfiro. O que eu vou fazer, né, para resolver, para minimizar esse risco? Eu passo esse risco para a contratada. Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho um produto que ele é importado, tá? Se eu tiver uma variação cambial, o que eu faço? Eu transfiro o risco para a contratada, contratando em real. Entendeu? Se ele compra em dólar ou em euro, o problema é dele. Então, eu estou transferindo o risco. Né? Eu faço um contrato em real e ele que se vire se houver variação cambial. Faz parte do risco do negócio. Né? Outro exemplo aqui, em relação a pessoal. Acidente de trabalho. Né? Qual é o risco? É um funcionário ter invalidez permanente, temporária ou morrer. Qual é a consequência disso? A empresa vai sofrer uma ação judicial. Ele é um risco trabalhista. Tá? Então, qual a probabilidade disso acontecer? Dentro desse contrato, é baixa, mas o impacto é muito alto. Tá? Ele acaba sendo um risco médio pela, pelo cálculo da matriz de risco. E aí o que você faz? Você transfere isso para a contratada. Como? Através de um contrato que preveja que qualquer problema, né, que os funcionários eles têm que ter um seguro de vida, a empresa tem que ter um seguro que cubra qualquer processo judicial relacionado a isso, né, e que a gente não tem nada a ver com os funcionários da empresa. A Justiça do Trabalho ela é meio chata em relação a isso, mas a partir do momento que você exige que o contratante tenha um seguro para os funcionários, então, olha, se houver um processo judicial, o seguro já cobre isso. Então, a gente não quer saber desse problema, não é isso? E aí a gente tem essa matriz de risco aqui, que ela é bem interessante.
tá? Isso aqui, obra de um colega meu, né, o Sandro, que é ninja nesse negócio. Aqui o resto que vocês vão ver são os tipos qual é a fase, né? Tipo de contrato, fonte, tipo, blá, 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 blá. Todas as informações em relação ao risco aqui, tá? Essa planilha é autoexplicativa. Ela é autoexplicativa. Então, vocês viram, então, o que é uma matriz de risco. O que eu faço? Eu monto, na verdade, eu procuro olhar para toda a minha operação, tudo aquilo que eu preciso fazer, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que pode dar problema, e eu monto um plano para minimizar isso, né? Um plano de resposta para isso. Tá? E aí tem coisas que eu consigo resolver, eu consigo, por exemplo, terceirizar a culpa para alguém, tem coisas que eu vou ter que investir para minimizar, né, para diminuir uma vulnerabilidade ou minimizar um determinado risco, e tem coisas que eu vou aceitar. Eu vou contratar um determinado serviço terceirizado e eu sei que nós podemos ser. Puta, faltou agora o termo, mas quando eu contrato um serviço terceirizado, né, eu sou solidário num processo trabalhista. Se o camarada que a empresa que contratou o funcionário, se ela deixa de pagar alguma coisa, se tem algum problema no contrato de trabalho deles, e esse cara caracteriza que ele trabalhou com exclusividade para mim, por exemplo, o pessoal de faxina, que acontece muito, né, de serviços gerais, se o cara não pagar, quem tem que pagar sou eu. Né? Então, eu tenho que ter um mecanismo que minimize o risco disso acontecer. Então, eu falar, olha, filho, eu só vou te contratar, eu só vou fazer um contrato de terceirização de serviço com você se você tiver um seguro que cubra esse tipo de situação. Né? Porque eu não vou não vou tirar dinheiro do meu bolso para pagar uma para ter que bancar um processo trabalhista de uma inconsistência de contrato de trabalho que é sua. Né? Então, a justiça do trabalho no Brasil é muito, muito desgraçada com isso. Né? E aí, estão vivos aí? O que acharam da matriz? Fisicamente, sim. Então, ficou claro onde é que eu quero chegar com isso. Quando a gente fala de gestão de risco, estamos falando de gerência de TI. Né? Então, eu tenho uma série de coisas que tem tudo para dar problema, para não falar outra coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar quais são as coisas que oferecem risco, onde é que está o risco, qual é a relação, classificar ele e bolar um plano de ação. Então, na verdade, o que eu falei para vocês eu preciso sentar, eu preciso olhar para isso, se tem algum problema, eu tenho que bolar um plano de ação, porque se alguém me perguntar, tá, mas e aí? E se pegar fogo? Onde é que está o backup? Aí você já sabe que, opa, eu tenho que ter um backup que esteja fisicamente longe de onde pode dar problema. Ah, vou contratar um serviço em cloud, o estagiário todo dia às 6 horas da tarde, bota o storage lá do backup embaixo do braço e leva para casa. Né? Ou põe no cofre, né? Aí pega fogo no cofre junto. Fita. Você sabe que é, o backup em fita ele jamais será substituível. Quer dizer, não vou já dizer jamais, mas dificilmente você vai conseguir substituir um bom backup em fita, porque o backup em fita ele é um backup histórico. Nós temos duas, são duas unidades de backup, uma delas cabe em 1.000 fitas, tá? Cada fita tem 1,8 TB, se eu não me engano, 1,6 TB, essas DLT. É 1,6 TB. Então, assim,
Hoje nós temos 300 tera de storage e temos utilizados aí uns 100 mais ou menos. Eu tenho que ter backup disso. A gente só não tem backup de imagem, né? Agora, de arquivo, de máquina virtual, de tudo, eu tenho que ter. Porque na pior das hipóteses, eu vou perder uma semana de trabalho, eu vou perder um dia de trabalho, 2 dias, né? Então, o backup ele tem que ter uma periodicidade razoável, e eu tenho que, porque o backup em fita, na verdade, ele é o segundo nível de backup. Você tem que ter um backup rápido, que é aquele que, putz, é um HD externo, é um backup em cloud, tá? E você tem que ter um backup histórico, né? Ah, mas e um arquivo que foi criado no dia não sei o quê, blá, 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 e que nesses backups fáceis de você recuperar, já não tem mais, né? Já não tem mais. Ah, é uma transação financeira lá de 1900 e não sei quando. Se vocês, os bancos, eles são obrigados a armazenar 5 anos ou 10 anos de transações financeiras, tá? Não me lembro de cabeça aqui. 6 meses de transações, você entra no seu internet banking, vai lá e tira. 6 meses para trás, vocês vão ter que fazer uma solicitação. E o cara vai te pedir 48 horas, 72 horas para te entregar isso. E vai te cobrar, né? Porque eles precisam buscar o backup histórico, né? Bueno, tranquilo até aqui? Vocês sabem que na semana que vem, quer dizer, a gente teria que fazer as avaliações, né? Eu estou procurando diluir a, as avaliações em várias atividades. Essa AP1, né? Eu tenho procurado diluir em várias atividades, que é porque cada uma vale 0,2, 0,3, e aí vocês, além de fixarem o conteúdo que a gente está trabalhando, né, eu não faço só uma avaliação, né, formal. Eu tenho que fazer uma avaliação formal, tá? E aí, quem teve aula comigo na quarta-feira sabe que a gente já acertou um esquema. O que eu fiz? Esse trabalho aqui, tá, que eu considero um trabalho bem interessante, eu vou dar 0,4. Tá? Ele vale 0,4 da AP1. E para finalizar, o que falta da AP1, eu vou fazer um questionário mesmo, como se fosse uma avaliação. Tá? E aí a pergunta é, quando é que vocês querem fazer esse questionário? Ou até quando? Esse trabalho aqui eu já estabeleci para ele ser entregue até o fim do semestre. Então você faz a AP1 junto com a AP2 e a AS, pode ser? É, então, assim, uh, o que a gente pode fazer é o seguinte: esse trabalho ele está para ser entregue até o dia 11, se eu não me engano. Exatamente, até o dia 11 de abril. Tá? Eles nos deram um prazinho maior aí para avaliação para a AP1. Então, eu sugiro o seguinte: o que vocês acham de eu disponibilizar um questionário para a semana? Eu posso disponibilizar esse questionário na quarta-feira, na terça-feira, e vocês entregam até o dia 11 junto com o trabalho. Sim, com consulta.
com consulta. Os meus questionários, eles são bem... Quem já foi meu aluno sabe que, às vezes, eu pego pesado na interpretação de texto. Mas é tudo dentro daquilo que a gente trabalha aqui, tá? Porque, se eu não me engano, vai faltar 0,3, com esse trabalho valendo 0,4, fica faltando, acho que 0,3 da, da, da AP1, né? E aí totaliza toda a nota. Não, pergunta para o pessoal que foi meu aluno ali. Não tem nada de outro mundo. A única coisa é que, assim, tem que parar para ver, tá, mas isso aqui, qual é a interpretação? Não, Aline, sem choradeira, sem choradeira. Bibi também. Tá bem. Então, eu já deixei anotado aqui. Eu tenho um quadro branco na minha frente que eu anoto minhas coisas, que aí vou disponibilizar para vocês. Já monto já as avaliações e já disponibilizo. Vamos falar então da atividade que eu quero que vocês desenvolvam, tá? Começa, sai uma fumacinha assim. Tá bom. Credo. Então o bagulho é bom mesmo. Tá louco. Então vamos lá, ó. Atividade. Então, o que eu quero que vocês. ah, vamos dar prosseguimento aqui, né? Uma temática. Tá muito. Essa temática aí pode dar muito problema. Então, conturbado. A atividade que eu quero que vocês façam é o seguinte, tá? Eu dei um cenário. Imaginem o seguinte: um pequeno provedor de internet numa cidade do interior. Tá? Ele provê serviços de acesso à internet, hospedagem de site, serviço de e-mail. Então, eu tenho os equipamentos, eu tenho a infraestrutura para o provimento de acesso. Se eu tenho hospedagem de site e serviço de e-mail, eu tenho servidor. Consequentemente, eu tenho dados de clientes. Consequentemente, eu tenho um risco dessa operação. Ok? Eu tenho aproximadamente 600 clientes, né? Clientes locais. Eu forneço o meu acesso à internet via fibra ótica, então eu não tenho acesso à rádio, né? Então já estou definindo qual é o cenário. E esse provedor ele é interligado ao backbone de duas grandes operadoras, tá? Também tudo por fibra. Consegui ilustrar bem? Entenderam onde é que eu quero chegar? O que eu quero que vocês façam? Uma matriz de risco e o diagrama de causa e efeito para cada um dos riscos que vocês identificaram, para a gente tentar identificar quais são as origens. Tá? Na verdade, vocês vão ter que fazer até o inverso, o diagrama de causa e efeito primeiro para tentar identificar, tá? Risco, né? Não provimento do serviço, risco, perda de dados de usuário, né? Enfim, e ver o que pode causar isso. Tá? E aí vocês vão fazer o diagrama de causa e efeito e vão me fazer uma matriz de risco. Como é que eu faço diagrama de causa e efeito? Deixa eu ver.
Vocês podem usar, deixa eu ver o que... Vocês podem fazer uma planilha de Excel mesmo, não precisa ser algo tão desenhadinho, bonitinho, né? Ou vocês podem usar, tem um monte de sites que oferecem algum tipo de... Deixa eu ver, tem um tal de canva.com, esse aqui, ó. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Você se registra e pode criar o seu diagrama de causa e efeito, tá? Mas, enfim, se quiser também me entregar na planilha de Excel, e aí colocando lá qual é o risco e quais são as possíveis causas, isso vocês não necessariamente precisam desenhar, mas vocês podem estruturar dessa forma, né? Entenderam aqui o que... Vocês podem fazer o diagrama dessa forma. Então, eu vou dizer qual é o risco, né? E aí colocar lá as classes de causa, e aí eu vou colocando aqui. Beleza? Esclarecido? Diagrama de causa e efeito. Marromeno. Imagina o seguinte, já vou dar uma dica aqui, ó. Qual é o risco? Interrupção do provimento de serviço de acesso à internet. Classe de causa, infraestrutura, rompimento de fibra, queima de equipamento, tá? Que mais? Problema de segurança, acesso, mudança de configuração, por exemplo, né? Mudança de configuração por agente externo. Que mais? Acesso indevido, tá? Ataque de DDoS. Outra classe de causa, pessoal, né? Erro de configuração. Tá? Que mais? Aqui pode ser um monte de coisa. Entenderam? Davi que estava marromeno aí, entendeu? Então eu quero que vocês pensem, não, interrupção do provimento de serviço de acesso à internet, interrupção do provimento de hospedagem, e-mail, tá? O que pode causar? Beleza? E aí eu quero que vocês montem uma matriz de risco. Vocês podem se inspirar ali naquela matriz
que eu mostrei para vocês, mas não precisa ser tão completa. Mas tem uma coisa que eu tenho que eu quero que vocês façam, que vocês façam uma associação de probabilidade e impacto, que é aquela matrizinha ali. Pode usar aquela mesma, de 1 a 5 em cada uma daquelas, tá? Então, qual é a probabilidade de acontecer um rompimento de fibra? Eu vou dizer para vocês que é alto. Qual é o impacto? O meu impacto é médio para alto. Então, isso aqui é um risco que eu vou ter que tratar de alguma forma. Tá? Eu vou ter que ter uma equipe 24 horas de plantão para reparar isso. Ou então eu vou bolar uma topologia de rede diferente, que eu vou conseguir chegar em 2 lugares no mesmo lugar por 2 vias. Eu vou ter redundância de acesso. Enfim, mas aí é a última milha ali, é o acesso do cliente que rompeu. Bom, aí eu tenho que ter uma equipe que me dê resposta rápida. Qual é o aceitável? O aceitável é o cara ficar sem internet por 1 hora, por 2. Né? Então eu quero que vocês montem essa matriz de risco. E aí a gente vai ajustando. Tranquilinho? Acho que é interessante de fazer para vocês irem bolando, né? Vocês exercitarem o achismo de vocês e tentar prever o futuro. Né? Por isso que eu falei que é uma ciência esotérica, né? Vocês precisam tentar descobrir o que pode acontecer, né? Para aquele cenário maluco. Diga. Bom. Tá bem. E aí, pessoal, tranquilidade, então? Essa instabilidade do aula está me deixando meio preocupado, né, com as nossas... mas parece que agora estabilizou aqui. Eu acho que o problema é que todo mundo vem para acessar. A gente tem um trabalho que é para o dia 4, amanhã. Exato, que beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu não queria, mas eu vou tentar manter o Classroom e o aula iguais. Eu já criei, Thelmo, eu até passei aqui, peraí, deixa que eu já te mando. Entra no Classroom, é que o Thelmo chegou depois. Essa é a disciplina. Eu vou pegar todo o material que tem no aula, vou passar para o Classroom, vou tentar organizar isso aí. Vou ter que me virar nos 30 aqui para alimentar os 2 bichinhos. E aí vocês também vão acabar tendo que... Aí vocês postem nos 2 lugares os trabalhos. Eu já vi que enquanto tiver... Pois o aula estava bem instável. Tanto é que a gente começou, acho que era umas 7h20, foi a hora que... 7h15, 7h20 foi a hora que o pessoal... que eu consegui passar o link da sala. Pois é, eu também fui para disponibilizar ali o material e eu consegui postar o material, mas não consegui colocar como é não consegui colocar o link da sala. Bem na hora que eu publiquei tudo, coloquei o material, né? Disponibilizei ali coloquei o PDF da apresentação, coloquei a atividade. O que? Da sala de aula?
o link muda, né? Para cada reunião que você faz, o link muda. Pelo menos foi o que eu entendi até agora. Eu vou ver se de repente se tem como agendar algo que seja recorrente, né? E aí a gente pode. Eu vou ver se tem uma maneira de manter fixo, né? Que aí fica mais fácil para todo mundo, que aí sabe qual é o link e para o Google cair, é porque o mundo caiu, né? É, né? Como é, se acabar o mundo, vão sobrar os data centers do Google e as baratas só. É, rindo de nervoso. Né? Então, povo, tá? Como é que foi para vocês aí? Como é que está sendo essa experiência aí de a gente fazer as nossas aulas online, né? De uma maneira geral, eu vi que o pessoal acho que agradou um pouco mais. Sabe por que que é mais? Eu considero mais produtivo, então, é que a gente tem que sair correndo menos, porque eu tenho que sair desesperado até Canoas para chegar no horário da aula para vocês, né? Aí 9 horas da noite já está todo mundo se arrastando, já querem ir para casa, né? Então o tempo de deslocamento é algo que impacta bastante. E aí aqui não, aqui a gente até eu cheguei na corrida aqui, né? Eu cheguei 5 para 7 em casa porque eu estava resolvendo um problema lá. Essa semana, desde do sábado, eu estou arrancando os cabelos aqui por causa de um problema com os servidores lá. E eu dependo do pessoal. Não, beleza. Eu acho que eu consigo ilustrar melhor para vocês individualmente, né? Que aqui é, eu tenho duas telas, né? Tem a que eu mostro para vocês e tem a outra que eu posso buscar alguma coisa e mostrar aquilo que você na hora que vocês precisam, né? Como assim, Davi? Não te entendi. Acho bom para as aulas até metade do semestre? Como assim? Pode abrir o microfone aí. Não, acho que o semestre todo não, né? Mas pelo menos o que a gente, o cenário que a gente vê, mais um mês nessa vibe aí. Davi, tu é meu aluno só nessa disciplina? Não, você acha que tu tem outra disciplina comigo, né? E teacher, não só essa. É só essa? É porque assim, Mas eu já tive outra aula contigo, outra cadeira. não, mas é que tem outra. Eu estou dando 3 disciplinas. Eu estou dando gerência, governança, que é um conteúdo ainda mais blá 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 do que esse, que é bem na área de administração, e administração de sistemas operacionais, e aí é com Linux. Eu acho que tem sido, pelo menos essa que é mais técnica, tem sido até mais produtivo, porque tem uma coisa que é lógico que vai impactar, né? Os nossos laboratórios, a gente sabe que tem algumas dificuldades. E em casa, o pessoal tem, com certeza, um equipamento, na grande maioria, um equipamento melhor do que tem no laboratório. Então, primeiro que a aula está gravada. Então, ele pode voltar e ver. Segundo, que eu vou fazendo as atividades, eu vou fazendo a de sistema operacional é muito melhor online, porque primeiro que você está na frente
do seu PC e você está conseguindo ver o que eu estou digitando ali. Aí na sala de aula é um data show, o cara está sentado lá no fundo e não consegue ver. E aí, e com a vantagem de que, como está gravado, você consegue voltar. Aí, puta, não entendi nada aquela hora. Vou voltar lá para ver como é que foi feito. Entendeu? Thelmo sentiu diferença. Porque quando está conseguindo parar e fazer com calma. É. O projetor é ruim. Não, beleza, mas vamos tocando. Eu acho que a gente ainda passa mais um bom tempo assim. Tá? E eu tô aqui também para tirar as dúvidas de vocês, né? Então, eu tô correndo, mas tô aqui. Tem alguém assoprando aí. Aline. Sou eu? É. Não, só tô vendo se esse fone tá funcionando. Ah, bem. Povo, o que eu tinha para hoje era isso. Eu, na próxima aula, vamos ver o que eu tenho planejado para vocês. A gente vai passar para uma parte mais técnica, tá? Agora, o plano é processo serviço. A gente vai começar a ver ITIL. E mais para o final... Não, já tá previsto, né? Dentro do calendário, se eu não me engano, nós temos uma aula sábado, que vai ser no dia 18 de abril, que é para compensar esse monte de feriado na sexta-feira. Tá? Então, sexta que vem não tem aula, eu vou disponibilizar o tempo aí para vocês fazerem as atividades durante a semana, até o final de semana, e aí a gente só tem aula na próxima sexta-feira. E que horas no sábado? Deixa eu ver, eu acho que não saiu o áudio. Eu quis dizer, que horas no sábado? Tá saindo? Deixa eu ver aqui. Sábado. Cadê os horários disso aqui? Sábado. Não vai na do Davi de 5 da manhã, hein? Não, tá louco. Não, eu acho que deve ser das 9 ao meio-dia. São 3 horas, né? 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12, é. Eu vou dar uma olhada, mas aí eu confirmo para vocês. Como é só no dia 18, ainda tem chão pela frente. Pelo menos aqui no meu calendário não tem nada, não. A Sabrina tem um horáriozinho cachorro de trabalho. Então tá, pessoal. Deixa eu parar a gravações. Vamos interromper a gravação.